Olá, o Curta TV de hoje fala de um esporte que é a tradução do povo brasileiro, o futebol. Dizer que ele é uma paixão nacional é pouco. Para entender o Brasil, é preciso decifrar toda a mitologia dos gramados. O cinema, é claro, iria deixar esse repertório de boas histórias longe das telas, né? Vamos ver hoje curtas que traduzem a nossa pátria de chuteiras e você vai conhecer o Cinefute. Veja como este festival que une cinema e futebol está conquistando todas as torcidas. Curta TV começa agora. Divirta-se! O futebol inspirou o cinema brasileiro em diferentes épocas e estilos. Documentários, ficções e animações têm se revezado na tentativa de apreender todos os sentimentos que envolvem esse esporte. Não é por acaso que dois dos curtas mais premiados e bem-sucedidos do cinema brasileiro têm o futebol como tema. Berlim Ball, filme da Ana Azevedo, ganhou o Berlin Today Award, o prêmio que o festival alemão concede a diretores estreantes, contando a história do jogador Marcelinho Paraíba. Já o curta Uma História de Futebol, do Paulo Macleane, é o único curta-metragem brasileiro a concorrer ao Oscar em toda a história do nosso cinema. Eu nunca tinha visto uma taça daquelas antes. Era a coisa mais bonita do mundo, uma coisa que só um herói podia ganhar. O Zusa, né, que é o personagem que narra a história, ele era um senhor que trabalhava com meu pai. E um dia eu estava ali e começamos a falar de futebol naturalmente, e ele, sabendo que eu sou santista, me contou essa história. Pô, sabia que eu joguei futebol com Pelé e tal? Eu achei aquilo estranho, mas ele começou a contar a história e eu fiquei com aquilo na cabeça, e anos depois eu resolvi fazer um filme daquilo. Ele tem essa pegada documental, até pela narração, né? A gente tem ali uma presença, né? O personagem principal, ele está fora da tela, então ele tem uma presença muito marcante dessa pessoa que tá contando a história pra gente, que a gente vê ele, a gente escuta um senhor, que é o Fagundes, né, que faz, a gente escuta um senhor de 60 anos ali, né, que tem um personagem contando uma história, e a gente vê um garoto de 8, 9 anos, né? E o Dico conseguiu fazer o gol de bicicleta igualzinho ao do Leônidas da Silva. Essas histórias eram histórias que todo mundo, qualquer criança que nasceu no Brasil e que teve uma infância numa cidade inteira, viveu aquilo. Aquela coisa de repente, juntar a turma toda no sábado de manhã para jogar bola num campinho que fica afastado da cidade, o campeonato, tudo isso. Acho que todo mundo que teve uma infância em cidades menores aqui do Brasil, eu acho que passaram por isso, entendeu? Então o filme, ele tem essa memória. Eu acho que as pessoas gostaram do filme porque ele tem essa memória. O Dico, depois daquele jogo, começou a ser chamado de Pelé. Aí foi jogar no Santos, acabou sendo o maior jogador de futebol de todos os tempos. Desde a época dos cinejornais e do Canal 100, que nas décadas de 60 e 70 precediam a exibição dos filmes, o cinema brasileiro descobriu que boa parte do espetáculo das partidas se passava dentro das arquibancadas. Entre os personagens que circulam o mundo da bola, as alegrias e tragédias da torcida já inspiraram dezenas de comédias, dramas e fábulas infantis sobre o amor do brasileiro pelo futebol. Atenção, minha gente, lá vem Zerinho, passou por um, passou por dois, esse é de endiabrado, olha uma pedra, saiu o goleiro, passa pela bola, Todo brasileiro nasce com o pé na bola, mais ou menos, e eu nasci diante de um estádio de futebol. O meu playground era o estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. E o rádio é uma outra paixão correlata, né? Porque o rádio, ele dá um sabor especial ao futebol, porque ele atiça a sua imaginação. Então a ideia de fazer esse personagem, ela surge desses personagens que são capazes de viver vários personagens ao mesmo tempo. Então o que me inspirou antes de qualquer coisa para fazer esse filme foi o fato de pessoas, na ânsia, no prazer de jogar, elas ocupam os espaços que podem ocupar para jogar o futebol. E ele, o personagem, ele vê isso
como um grande espetáculo. Ele não difere que o grande espetáculo só pode acontecer no estádio. Então, quando ele se dedica a transmitir peladas, que na Bahia a gente chama de baba, quando ele faz isso, ele faz de alguma forma para dizer que qualquer espetáculo de futebol, em qualquer lugar, a qualquer momento, merece uma espetacularização. Pela quantidade de paixão que nós temos pelo futebol, era de se esperar que houvessem mais filmes sobre futebol no Brasil. Eu acho que isso é um mito, porque existem mais de 100 filmes sobre futebol no Brasil. Então é só procurar para encontrá-los. Eu gosto de lidar com essa temática, eu tenho outros roteiros, mas acho realmente que o Brasil ainda não viveu um grande filme de futebol. Eu sou um fotógrafo marcado pelo futebol, porque já fotografei filmes como Zico e seus gols, o Garrincha, a Estrela Solitária, com André Gonçalves, filtro do Milton Alencar Júnior. Eu tenho um passado já ligado ao futebol, naturalmente, pela profissão. E fiz, não sei por que coincidências da vida, fiz muito comercial ligado ao futebol. Então, fatalmente, sempre que alguém fala de futebol, conversa comigo, me pergunta alguma coisa, ou me chama para parceiro. E fatalmente também, assim, como eu tenho ligação assim, profissional com o futebol por causa da fotografia, fez com que eu pensasse sobre esse tema, um tema muito pouco tratado pelo cinema brasileiro. Se você olhar a historiografia dos filmes brasileiros, você vai encontrar, não consegue encontrar uma centena de filmes. E sendo o Brasil o país do futebol e sendo 190 milhões de técnicos, né? Todo mundo nesse país é técnico, queria ser jogador de futebol. Então é uma temática que ficou longe das telas. Não sei porquê. Eu acredito que talvez seja que falar do futebol do lado de fora não tem a mesma emoção do que falar do lado de dentro. Os caras ainda estão aí. Acho melhor você dar um tempinho aí, cara. A gente tá pegando. Espera mais um tempo, deixa eu torcida embora. A gente tá indo. Eu queria um personagem que não fosse um jogador, mas que fosse um personagem que vivesse do universo do futebol. Então eu disse, bom, vamos procurar. Comecei a procurar e achei o Juiz. Fantástico, porque era a história de um personagem que estava dentro do futebol, que tinha sua relação com os jogadores, com um grande clássico, né? E aí, disse, bom, tá aqui, tá tudo aquilo que eu queria. É um jogo entre o Brasil e a Argentina, onde os chefes de torcida pressionam o juiz. E o juiz comete 2 ou 3 gafes que prejudicam o Brasil perde. A torcida, logicamente, cerca a porta do estádio para dar uma surra no juiz. E o juiz leva essa surra, mas só que é um sonho, é um pesadelo, né? A ideia primeira foi quando teve um edital na faculdade, em que a proposta era que tivesse um estrangeiro vivendo na sua cidade. Aí a primeira coisa que a gente pensou foi nessa rivalidade Brasil e Argentina. E aí veio esse filme de futebol, em que, na verdade, a gente pensou no futebol como uma paixão universal, que não é só responsável por causar rivalidades, mas que também podia ser um motivo de união entre as pessoas. Porque o futebol é meio que uma linguagem em que todo mundo se entende, pessoas de classes sociais diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes e de times diferentes. Eles são crianças normais, assim, nenhum deles é tipo um grande jogador, um fenômeno e tal. Então, o que a gente se apoiava na história do filme não era nem na coisa tão plástica do futebol, de grandes jogadas, e sim mais ter o futebol como um elemento narrativo, né? Então, todos os pontos de virada do filme, os conflitos, o clímax, tudo se resolve através do futebol. E o jeito que a gente resolveu para filmar isso foi pegar uma linguagem que fosse mais documental, de câmera mais solta na mão, e depois ir misturando isso na montagem. É engraçado também porque eu e o André, assim, nenhum dos dois é muito fanático do futebol, a gente não torce para time nenhum, só para a seleção brasileira mesmo. Então, por isso também que eu digo que a gente foi mais na coisa narrativa do futebol, assim. Para apoiar a gente, o fotógrafo do filme, que chama André Luiz de Luiz, ele já foi jogador de futebol quando ele era jovem. Então, a gente contou um pouco com
com isso também, mas assim, para também lidar com a dificuldade, as cenas de futebol a gente grava com 2 câmeras para já conseguir os lances de 2 pontos de vista diferentes. Bom, eu gostaria de indicar o curta-metragem Barbosa, do Jorge Furtado, porque eu adoro futebol. Acho que esse jogo da seleção brasileira contra o Uruguai de 1950, de fato, foi uma tragédia nacional. O Brasil inteiro esperava essa vitória. O Barbosa é uma viagem no tempo. E se fosse diferente? Aquelas 200 mil pessoas não sabiam que Deus tinha acabado de chegar. Naquele momento, eu era maior que a história, mas só me interessava resolver 2 pequenos problemas, o meu e o de Barbosa. Que o amor por um time influencia na hora de escolher um filme? Quem sai ganhando nas noites de quarta-feira e nas tardes de domingo? Um bom jogo ou a sessão de cinema, hein? A gente convidou o diretor, crítico e flamenguista roxo, Eduardo Souza Lima, para responder a essas questões complicadas para um amante da bola. Bom, eu acho que o grande problema do cinema em relação ao futebol e por que existem tão poucos grandes filmes sobre futebol no cinema, seja curta, seja longa, é que o futebol é um esporte muito difícil de você encenar, né? Você pode pegar um ator e botar ele para treinar boxe, treinar tênis e treinar vôlei, alguma coisa dessa, ele ainda vai enganar um pouco. Ele vai enganar, você vai achar que ele sabe praticar aqueles esportes. Agora, com o futebol isso não acontece. O futebol é um esporte que depende muito do dom nato das pessoas, né? Então não adianta você botar um ator, por melhor que ele seja, para ele se passar por um craque, se ele for um perna de pau, porque ele não vai enganar ninguém. Isso para mim é o primeiro problema. Eu vejo muito filmes de futebol que estão sendo produzidos hoje em dia, inclusive principalmente curtas, e eu acho que tem 2 problemas. O futebol, filmes de esporte em geral, é aquela história da história de superação, do cara que vem de baixo e chega lá em cima, a coisa da queda, enfim. Eles são geralmente muito monotemáticos, né? E muitas vezes escorrem para o melodrama mesmo, né? São filmes, às vezes, muito melodramáticos, às vezes um pouco cafonas até, né? Acontece muito isso. E eu vejo principalmente porque esses filmes, em geral, não são feitos por pessoas de cinema. A grande parte, muitos desses filmes que eu assisti, os documentários principalmente, são feitos por pessoas que gostam de futebol. Daqui a pouco é tudo verdade. Veja os documentários em curta-metragem sobre futebol. Saiba também tudo sobre o Cinefute. Volta depois do intervalo, não sai daí não. Voltamos com o segundo tempo do nosso Curta TV dedicado ao mundo da bola. Os curtas-metragens documentais conseguem alcançar muitas vezes mais que na ficção todas as emoções e sentimentos que movem o imaginário brasileiro quando o assunto é futebol. Heróis de chuteiras, personagens engraçados, a comoção coletiva das torcidas e dezenas de outros personagens que passam pelos gramados já foram temas de documentários. Todo o estádio era a favor do Brasil. Todo, absolutamente. Aparte que los ingleses no son las personas más simpáticas del mundo.
Guadalajara 70 foi um curta-metragem que eu fiz em 2000 para 2001. Ele foi filmado no México, na cidade de Guadalajara, onde eu entrevistei ex-jogadores da seleção do México que tinham participado do Mundial. E o filme trata de memória, então é a memória que esses jogadores têm da passagem pela seleção brasileira lá em 1970. Ele utiliza imagens de arquivo, fotos da cidade, enfim, eu fui no arquivo público pesquisar, e também uma trilha sonora aí com músicas que eu acho que tem a ver. A outra se chama Pelé. Ninhas. A Copa de 70 envolve muitas coisas, né? Não só porque o Brasil vivia uma triste ditadura militar, mas também tem um outro aspecto, que foi o aspecto do que aconteceu na cidade de Guadalajara com o Mundial. Né? Foi uma transformação total. Se você vai em Guadalajara hoje, as pessoas lembram perfeitamente do Mundial, das jogadas, enfim, é uma memória totalmente viva. Tem centenas de Pelés, e Gersons e Jairzinhos que nasceram, mexicanos com esses nomes, né? É uma adrenalina como filmar o Réveillon, né? Para quem filma, né? É aquele momento que está ali, você só vai ter aquele momento e você vai ter que reagir às reações da plateia, enfim, da torcida em relação aos artistas, os artistas estão em campo em relação à torcida. Enfim, é uma adrenalina muito boa, que eu acho que é, na verdade, quando talvez a gente mais se aproxime do jogador de futebol, né? O jogador de futebol vive o instante, né? Então acho que filmar uma partida tem muito disso também. Aquela contusão do Zico, aí no meio pra cá um pouco do meio do campo, pô, ela me deu um trabalho tremendo. O Moser queria brigar com o Márcio, mas não foi uma entrada aqui, pô, não foi uma entrada violenta, mas, pô, ninguém esperava de uma contusão daquela tão grave com o Zico. Me deu trabalho, eu tive que entrar para tirar o Zico de campo. Começou em 2006, quando Deus, através de um atacante chamado Obina, mandou uma bola no ângulo no Maracanã numa final de campeonato, Flamengo e Vasco, 2-0, 19 de julho de 2006. Ali, por um acaso, eu tinha acabado de fazer um filme, eu tinha negativo sobrando e eu consegui que o CTAV emprestasse uma câmera 35mm. A partir daí eu convidei o diretor Rafael Vieira e a gente filmou a finalíssima do campeonato, em 26 de julho de 2006, Flamengo e Vasco, 1-0, gol de Juan. A partir daí nasce a Fla Filmes. A gente já lançou 6 filmes, estamos lançando o 7º agora, que é o nosso primeiro filme histórico, chamado Copa União, que é sobre um campeonato de 1987. Mas já lançamos 6 filmes, são 3 médias e 3 longas. E temos mais ou menos uns 8 curtinhas que estão no YouTube, na nossa página no YouTube. Enfim, é muito legal essa coisa de você botar no YouTube o curta, porque ele tem uma resposta imediata, né? Então, rapidamente, a torcida toda divulga seu vídeo e a gente tem esse retorno. Pra gente é sempre um prazer, a gente vai editar os filmes, até demora mais, porque cada vez que a gente vê um gol, cada entrevista que a gente vê, a gente para rir, para comentar, para vibrar. A edição demora um pouquinho mais, por isso também tem que ser editor rubro-negro, porque o editor que não é rubro-negro não aguenta, ele já fica chateado com você de cara, já quer ir embora, quer correr, entendeu? No serviço de alto-falante. A principal dificuldade de gravar, eu acho, primeiro, na verdade, é a paixão. O nosso filme de maior sucesso, o Pentatri, a gente chegou, eu estava acompanhando um dos diretores do filme, que é o Gabriel Mendes, e a gente chegou na disputa de pênaltis, que eram do lado do Botafogo. A gente teve que gravar toda a disputa de pênaltis no meio da torcida do Botafogo. Ou seja, cada pênalti que o Flamengo fazia ou perdia, a gente não podia vibrar, senão a torcida lá quebrava a nossa câmera. Agora também a mesma coisa com o Vasco, no Engenhão, foi a mesma coisa, a gente botou um câmera lá dentro da torcida do Vasco, e o câmera, quando ele viu o desenrolar da história, a torcida, quando viu o desenrolar da história, começou a prestar atenção no posicionamento da câmera, os torcedores começaram a sacar que talvez a gente fosse rubro-negro, começaram a ameaçar nossa equipe. Por sorte, o nosso câmera era português, e ele, quando começou a conversar, eles começaram a acreditar que aquele português era um torcedor vascaíno, né? Mas então a gente tem esse tipo de dificuldade de lidar com o público, com a torcida, né? E segurar um pouco a paixão, porque assim, na ilha de edição a gente pode deixar fluir a paixão, mas na hora de gravar a gente não pode. A união futebol-cinema, ela é muito legal. Por quê? Qualquer filme, você gasta milhões, os filmes internacionais, você gasta milhões e milhões de dólares para tentar buscar uma identificação de um público com um produto que ele não conhece. No caso do futebol, a paixão já está lá. Você não gasta nada. Assim, a paixão, a identificação, o amor. Você vê a torcida assistindo o seu filme, ela vibra, como é difícil ela vibrar numa novela ou num filme. Então, eu acho que futebol e cinema tem tudo a ver e tem um futuro muito promissor aí pela frente. A história se passa durante um jogo contra um time de uma fábrica de suco de laranja de Petrópolis em pleno domingo de Páscoa, onde eu tive um marcador diferente de
todos os outros. O filme fala sobre uma particularidade da vida do Garrincha, enquanto ele era, assim, ele estava famoso, ele era jogador de futebol já. E essa história ela foi contada por um vizinho meu, ele é filho da Elza Soares, e na época ele escreveu várias crônicas esportivas contando um pouco da vida do Garrincha, na época que ele conviveu com ele. Na época ele tinha, esse enteado se chama Gerson Soares, e na época ele tinha em torno de, era criança, tinha uns 12 ou 13 anos mais ou menos, e ele viveu várias histórias fora de campo com o Garrincha. E eu peguei uma dessas histórias particulares da vida do Garrincha e transformei num curta de animação. É mais ou menos a história do filme, o primeiro João, que conta a história porque o Garrincha apelidava todos os marcadores dele de João. E justamente ninguém soube, de fato, de onde ele inventou essa história, por que ele deu o nome de João. E esse meu enteado escreveu uma historinha que ele escutou da boca do Garrincha. Foi numa época que o Garrincha chegou, que ele perguntou pro Garrincha: pô, de onde você tirou esse nome do João? E o Garrincha contou uma história, que até hoje ele também não sabe se é verdade, porque o Garrincha ele era super brincalhão, contava várias piadas, e essa relação de combinar cinema com animação e futebol foi uma decisão não só que eu tomei por ter feito o filme num período de Copa do Mundo, num período que só se fala de futebol, as mídias estão mais voltadas para futebol, mas também eu acho que toda essa cultura que a gente tem de futebol, dos nossos personagens antigos, Pelé, Garrincha, é uma coisa muito rica na nossa cultura, e você poder ter essa riqueza dentro de um formato que a gente não está acostumado a ver, que é uma mídia de um curta de animação, é uma coisa assim bem interessante. Eu, como jogador, nunca briguei. Paulistas e cariocas apaixonados por cinema e futebol têm uma conquista para comemorar. Há 2 anos, o Rio de Janeiro e São Paulo cediam Cinefute, um festival que leva para as telas ótimos filmes feitos sobre o esporte. Na última edição, o Cinefute exibiu mais de 20 filmes em 6 dias de evento. O público conferiu curtas e longas metragens e sessões especiais com direito à presença de craques da bola. O Cinefute é o primeiro e, por enquanto, o único festival de cinema voltado para a cinematografia de futebol no Brasil e na América Latina. Essa foi a ideia que tivemos em 2010, no momento em que estava acontecendo a Copa do Mundo da África do Sul, e com a perspectiva de que em 2014 teríamos a Copa do Mundo no Brasil, né, que esse festival poderia unir essas duas paixões do brasileiro, né, o futebol e também o cinema. Levar para as telas imagens do nosso futebol, as histórias do futebol brasileiro, foi o que nos moveu a criar esse festival. Sempre procuramos colocar filmes que tenham apelos clubísticos, mas também vamos para outras áreas da cinematografia do futebol. Por exemplo, teve esse ano filmes sobre estádios, teve filmes biográficos tratando de jogadores de futebol. Ou seja, a gente não fixa só na questão do clube, da torcida, mas a gente percebe que a cada ano nós estamos conseguindo atrair para o cinema novos espectadores através do futebol. A programação que a gente faz é uma programação bastante diversificada, que busca exatamente atrair cada vez mais público para o cinema. Nós temos percebido que no campo do curta-metragem, essa realidade é mais presente, ou seja, buscar o universo do futebol fora das 4 linhas. Isso é muito importante porque o futebol está na cultura do brasileiro, né? Ele é um esporte assim que todo mundo tem de alguma forma, alguma ligação. Mesmo quem diz assim, eu não gosto muito de futebol, mas na Copa do Mundo fica ligado, acompanha o futebol brasileiro. Então a gente percebe que algumas histórias estão indo além dessa questão das 4 linhas, da bola rolando. Então a gente vê envolvimentos de caráter social, a gente vê envolvimentos de caráter até existencial mesmo das pessoas, as torcidas focadas muito diretamente em alguns filmes de futebol. Então isso é muito importante porque o futebol está no dia a dia da gente. As histórias que a gente tem percebido, que estão surgindo nos novos filmes de futebol no terreno do curta-metragem, vão para um campo que os longas ainda não estão indo, que é o campo da ficção. É um campo de experimentação bastante interessante. O curta eleito como melhor filme pelo público em 2011 foi o espanhol Porque Há Coisas que Nunca São Esquecidas, de Lucas Figueroa. Antes de ganhar o Cinefute, o curta já tinha feito um gol de placa. Ele recebeu um certificado do Livro dos Recordes como a obra mais premiada da história do cinema, com 300 prêmios internacionais.
No nosso site você assiste esse curta na íntegra. Olha lá. Então é isso, espero que você tenha gostado do programa. Obrigada pela sua companhia. E não deixe de visitar a nossa página, viu? E dizer o que você está achando do Curta TV. Espero você. Até a próxima. Tchau!